Sejam bem-vindos ao Evangelho do Lar desta semana. Desejamos a todos votos de muita paz, como habitualmente, para prepararmos esta nossa reunião familiar com Jesus. Não se esqueçam de colocar a jarra da água, os copos, em número suficiente para todos os participantes e para que o nosso ambiente no lar, que a nossa mente possa despreocupar-se dos problemas do dia a dia e começarmos a harmonizar o nosso ser. Vamos escutar uma canção. Página 14. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Olho a brisa, olho o mar e olho a multidão. Olho o rio, olho o monte em grande vastidão. Olho o ser que sofre e a queijar ninguém dá mão. Olho em ti, Jesus, és meu irmão. Creio em ti, Senhor, peço que me venhas visitar. Deixa em meu redor a doçura de um olhar. Nesta minha vida quero tempo aproveitar. Vem, Senhor, o mundo não parar. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vais mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais dançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vais mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Vem, Jesus, a terra libertar. Aqui estamos, Senhor Jesus, reunidos em família, embora cada um em seu lar, para relembrar os teus ensinamentos, a tua boa nova, aprender um pouco mais. Pedimos a assistência dos teus mensageiros, dos nossos anjos da guarda, para que eles nos ajudem na compreensão dos teus ensinamentos.
possamos fortalecer estes laços fraternos e, principalmente, a vontade de lutarmos pelo nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, pondo em prática nas nossas vidas os teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, a bênção para estes nossos propósitos e te pedimos que fiques connosco. Obrigado. Item 14 do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se o pedirem, como para vós mesmos, pelas faltas que cometais contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como vós o conheceis, e lhes serás pedido menos do que a vós. Não julgueis, ou não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para com os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as podeis acompanhar. Não, não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para com muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão o Senhor. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. A lei de Cristo é a que regerá os homens. Somente ele será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre os infelizes, porque é Deus que quer que todos sejam iguais. Não desprezeis ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersos pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável. Deve ser extirpado da terra. A morte que se inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz a seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente bem miserável. Ele lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. É vosso próximo, como o melhor dentre os homens. A sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lodaçal, e orai por ele. Elizabeth de França, Havre, 1862. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Beneficência. Os interesses terrenos levam muitos a considerar que a beneficência não é mais do que a concessão de favores, benefício aos outros, levando à frente o sino a anunciar a sua ação, o mais das vezes procurando saciar o seu orgulho. Contudo, olha mais fundo o sentido do bem aplicado na caridade que eleva, e não o da dádiva que envergonha e machuca, colocando aqueles que a recebem sob a vergonha da necessidade que sentem.
todos marchamos no sentido que traçamos. E embora cada qual carregue a sua cruz, o Mestre ensinou-nos que poderemos ajudar a carregar as dos outros, ainda que não possamos assumir o seu peso total. Sê benevolente e pratica o bem, principalmente com aqueles que tu não podem retribuir, pois o salário que importa é aquele que possas receber no mundo da verdade. A prática da caridade será talvez aquela que mais difícil se torna colocar na mente e no coração daqueles que, de alguma maneira, vão compreendendo as mensagens do além, as mensagens que Jesus trouxe. Ele foi o protótipo da caridade, da tolerância, do perdão, da indulgência. Ele foi o exemplo vivo que tivemos na Terra para que pudéssemos, de alguma forma, seguir os seus exemplos, seguir as suas práticas, pondo na nossa vida como referências tudo aquilo que ele fez. Sabemos que os espíritos da sua falange nos vêm informando e ensinando que ele é um espírito puro. Sabemos que ele é o governador deste mundo terra onde todos nos encontramos. Portanto, tendo chegado à tal perfeição que lhe permite estar perto e observando aquilo que são as vontades de Deus, do Pai Criador, é um ponto de referência que temos que ter sempre na nossa mente, nos nossos dias, nos nossos corações, nas nossas ações. A caridade pode, de facto, ser praticada em muitos sentidos. Pode ser através dos bens materiais, mas essencialmente é importante que a compreendamos através dos bens espirituais. Amar o próximo, respeitar o próximo, compreender o próximo naquilo que são as suas limitações, como nós somos limitados em muita coisa, na prática, por exemplo, da caridade como Jesus a praticou. Tudo isso são princípios que vamos tendo necessidade de ir incorporando nos nossos atos diários. A sociedade, a família, tudo aquilo que vemos à nossa volta são as sugestões, os ensinamentos visuais ou até o mesmo tangíveis que nos vão permitindo aprofundar esse conhecimento mais profundo da prática da caridade. É não nos revoltarmos, é sermos colaborantes e compreensivos com os erros dos outros, porque quem erra, sabemos que é um irmão doente, que é uma irmã doente, que precisa de auxílio, que precisa de esclarecimento, que precisa de compreender que, pela lei da ação e reação, como Jesus nos ensinou, tudo o que fazemos de mal é mal que vamos achar. E quando soubermos que a vida é mesmo assim, porque a lei de Deus está na nossa consciência, iremos compreender que, anulando os princípios negativos que ainda nos subejam, de passados tristes que todos tivemos, vamos sendo capazes de, cada vez mais e melhor, interpretar o sentido da caridade. Jesus, como diz o Livro dos Espíritos, entendia a caridade como sendo a indulgência para com todos, a benevolência para com todos, o perdão das ofensas. Que sejamos capazes de ir observando estas práticas e estes princípios e sendo capazes no nosso dia-a-dia, todos os dias, a qualquer hora que seja, qualquer momento que nos suceda, termos condições de pormos sempre em evidência aquilo que vamos ouvindo das mensagens de Jesus. Ser caridosos para com os criminosos, naturalmente que exige de cada um de nós um esforço ainda maior. Mas nós também temos que nos lembrar que na escala evolutiva existem vários níveis e que se hoje nós não praticamos crimes
contra a integridade física dos nossos semelhantes, não praticamos homicídios, abortos, eutanásia, etc., ou outro tipo de crimes, não significa que no passado não o tenhamos feito, uma vez que nós temos todos que percorrer a mesma escala evolutiva. Sempre que nós ouvimos uma notícia, e ainda recentemente aconteceu de uma enfermeira no Reino Unido que matou 7 bebés e pretendia matar muitos mais, naturalmente que nós ouvimos comentários de que aquilo que lhe devia acontecer era também ser condenado à morte, etc. E a verdade é que se nós optarmos por esse caminho do olho por olho e dente por dente, nós não vamos ser muito diferentes dos que praticam esses erros. E o Espírito Elizabeth de França veio-nos lembrar aquilo que Jesus nos ensinou e praticou. Jesus foi condenado à morte injustamente, foi colocado na cruz e, diante daquela multidão que lhe atirava impropérios e que troçava dele, ele pediu perdão ao Pai, porque eles não sabiam o que faziam, mostrando-nos precisamente que a distância que existia entre Jesus e aquela turba ainda atrasada moralmente era grande. E Jesus compreendia o atraso, compreendia que aquilo que eles fizeram, se calhar, era o natural para o estado evolutivo deles. E, portanto, olhava para todos eles como alguém que necessita de indulgência, necessita de perdão, necessita de esclarecimento, necessita de ajuda. Porque senão, como é que nós vamos ajudar um criminoso a deixar esse caminho do crime, da prática de atos brutais e bárbaros contra o seu próximo? Se nós tivermos o mesmo comportamento, se nós o julgarmos, se nós acharmos que ele merece também ser castigado, qual é a diferença que existirá entre nós e eles? Então, a caridade, neste caso, é ajudar aqueles que caem, que falham, que infringem as leis, esclarecendo-os sobre essas leis, mostrando-lhes que há um caminho diferente, que há um comportamento que têm que procurar compreender e praticar. E, portanto, o bem, a benevolência, a beneficência, que são naturalmente expressões da caridade, devem ser o único caminho que nós temos para ajudar estes irmãos. Jesus mandou-nos amar os inimigos, porque disse que era fácil amarmos aqueles que nos amam. Difícil era amarmos aqueles que nos agridem, que nos fazem sofrer, que atentam contra nós. Então, este ato de caridade, esta prática da caridade, é para com todos. Porque, conforme ouvimos, todos somos irmãos uns dos outros. Nós, no passado, também já fomos ajudados, quando percorríamos as mesmas estradas, os mesmos caminhos do crime. Alguém não nos julgou, não nos condenou, não nos infligiu castigos, alguém nos deu a mão, alguém nos amou, alguém nos esclareceu. E nós, gratos por esse esclarecimento, mudamos de comportamento. Então, cabe agora àqueles que estão mais esclarecidos
que estão mais conhecedores e que conhecem melhor as leis de Deus, a lei do amor, de também fazermos aos outros aquilo que nos fizeram a nós, nesses momentos em que nós ainda percorríamos um nível evolutivo mais atrasado. Então, que nós reflitamos sobre esta mensagem do Evangelho, para que a prática da caridade, como ouvimos há pouco, não seja apenas a questão material, mas que a nossa prece, a nossa oração, o nosso esclarecimento, a nossa compaixão possam ajudar a tirar estes irmãos, que são nossos irmãos, desse caminho. Porque também não sabemos quando é chegado o momento em que eles se arrependem daquilo que fizeram e procuram, naturalmente, mudar e seguir um caminho diferente. Agradecemos, Senhor, por estes momentos em que relembramos os teus ensinamentos, os teus exemplos, e te pedimos, Senhor, ainda somos muito imperfeitos, mas já conhecemos um pouco mais que tantos irmãos que caminham ao nosso lado e por esse mundo fora. Te pedimos, Senhor, ajuda-nos a interiorizar os teus ensinamentos, para sermos exemplo do teu amor ao próximo, da tua paz, da tua serenidade. Ajuda-nos a todos nós a construirmos a paz dentro de nós, para podermos, Senhor, auxiliar os nossos irmãos que caminham ao nosso lado, necessitados, praticando a caridade para com todos. A caridade material, sim, às vezes é necessária, mas também a caridade moral, que é talvez a mais difícil, porque todos andam na correria e todos dizem não há tempo para nada. E tantas vezes perdemos tempo, ouvir notícias, enfim, a ver programas. Mais valia orarmos, irmos para a natureza, escutarmos o irmão que sofre. Se não soubermos dar uma palavra amiga, demos um abraço sentido do nosso coração. Ofereçamos o nosso silêncio, mas com amor, que o nosso irmão vai sentir. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos da tua paz para com todos. Te pedimos, com a nossa prece sentida, por todos os que sofrem, por todos os lares, Senhor, desavindos, onde há violência, por todos aqueles que não têm lar, que não vivem com dignidade que todo homem deveria viver, por todos os que passam, Senhor, fome, misérias, que não têm condições de comprar medicação para se tratarem, que vivem por essas ruas, por esses guetos, Senhor, por esse mundo afora, que sofrem a solidão, e também para aqueles que sofrem a solidão vivendo em casa com os seus familiares, mas que sentem a solidão. Que eles se lembrem de ti, Senhor, e te orem para sentirem a presença amiga dos seus familiares, desse lado da vida, o seu anjo da guarda que os vem consolar. Por todos aqueles, Senhor, que estão nas cadeias, nas prisões, mas nas prisões também dos vícios que a terra oferece. Dai-lhes a coragem, a força, Senhor, para abandonarem esses caminhos, todos os vícios, seja ele qual for, por todas as mães que perderam os seus filhos, por todas as mães, Senhor, que veem os seus filhos irem para a guerra, não só a guerra da Ucrânia e da Rússia, mas todas essas guerras, e há tantas, Senhor, por esse mundo afora.
por todas as crianças, por todos os adolescentes, por todos os jovens. Te oramos por eles, Senhor. Envolve-os no nosso amor, como se fossem filhos nossos também. Por todos, enfim, Senhor, que estão na fase terminal, onde quer que se encontrem, que estão nos hospitais, por todos os que sofrem, porque há irmãos nossos, Senhor, que também sofrem a miséria encoberta que ninguém sabe e sofrem mais do que muitos que nós vimos pedindo. Mas te oramos também por esses irmãos que pedem por necessidade, que a tua paz, Senhor, que a força, que eles encontrem a fé, essa fé, pedimos por todos nós, essa fé, Senhor, que move montanhas, as montanhas dos nossos problemas, também com a paciência, com a resignação, com a resiliência, sempre, sempre, não esquecendo, Jesus, que tu vais ao leme deste barco imenso que é a terra e que nos conduz a todos nós e que nunca faltas a nenhum de nós, principalmente nos momentos difíceis. Então dá a esperança, a fé, Senhor, a serenidade, um pouco mais de paz e de alívio a todos aqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, que eles possam ter um pouco mais de paz, mais de alívio para as suas dores. E te pedimos, Senhor, misericórdia para todos aqueles que são a causa do sofrimento dos seus irmãos, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, Senhor, pela ânsia de poder. São irmãos doentes, que não te conhecem, Senhor Jesus. Misericórdia para todos eles e para todos aqueles que não creem. Que a tua paz, Senhor, se derrame sobre todos os corações do mundo inteiro e os inunde de paz, de amor. Fica conosco, Jesus, esta noite, este dia e sempre. Que assim seja. Página 19. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, com uma no calor. Esse o chão que ajuda com a dor, entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, o filho de Maria, que o acompanhou na cruz. Esses filhos adotivos, a luz, o mensageiro, dá-nos um aditivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, o habitar do céu. Ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada
ajudará. Meus filhos do Calvário, ora brandará. E estamos a chegar ao final do nosso Evangelho no Lar desta semana. É a altura agora para bebermos a água fluidificada que nós colocamos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga fluidificou, magnetizou para o nosso bem-estar físico e espiritual. Lembramos todos que os textos que nós lemos no Evangelho do Lar são publicados mensalmente no Jornal Espírita e que assim, quem quiser, poderá tornar-se assinante do jornal, recebê-lo na sua casa e acompanhar assim, de uma forma mais eficaz, aquilo que são as leituras e as mensagens que nós analisamos todas as semanas. Se assim entenderem, devem enviar um e-mail solicitando informações para jornalespírita@gmail.com. Relembramos que amanhã, na sexta-feira, estaremos novamente em contacto com todos vocês, a partir da nossa associação, pelas 20h30, com mais uma palestra pública. Despedimos-nos de todos, desejando a todos um bom resto de dia ou de noite, votos de muita paz e que Jesus nos abençoe.